Olá, pessoas, tudo bem? Tô eu aqui de novo, né? Mais uma vez, e voltando pra saga Marvel, né? Um filme do Thor de 2011, né? O primeiro da saga, o quarto filme do universo cinematográfico da Marvel, né? Que introduz o nosso Thor, Deus dos Trovões. Enfim, não vou enrolar muito, né? Que hoje vai ter que fazer tentar deixar mais explicadinho possível, né? Thor, obviamente, né, como o nome diz, conta a história, introduz o nosso personagem Thor, né, que está se preparando para receber o trono de Asgard do seu pai, né, do Odin, e depois de anos lutando ao lado de Odin, né, acumulando vitórias e mais vitórias dos tratados de paz que Odin fez, né, mas antes da... O pingo, sempre. Eu não entendo esse cachorro. Eu não entendo, ele tava quietinho até agora. Parece que sentiu que eu ia gravar agora. E antes do Thor poder ser coroado, eles são atacados, né, pros elfos negros. Eu acabei de fazer de ler as coisas de novo. Vi o filme há pouco tempo, pra mim já tô memória, gente. Enfim, eles são atacados quebrando o tratado de paz entre Odin e outro reino, né? O Odin fala que foi só uma falha na segurança deles e Thor quer vingança. O Thor quer se vingar. O Odin não quer, que ele quer evitar começar outra guerra, né? Só que daí o Loki vai lá no ouvidinho, o Loki que já tá meio espertalhão aí, né? Vai lá no ouvidinho do Thor e fala, nosso pai tá ficando louco, né? Não sei o que vocês querem, se eles invadirem agora, eles podem invadir de novo, né? Mais fortes dessa vez, podem fazer mais coisas dessa vez. Nosso pai tá ficando louco, não sei o que. E o Thor fica assim, e ele vai. E quase começa uma outra guerra uma nova guerra com outro reino. Odin fica furioso quando intervém, né? Odin fica furioso que vai o Thor e os guerreiros que são amigos dele. Oh, gente, são amigos dele. Luiz. Odin fica furioso e ele bane o Thor, como castigo, ele bane o Thor sem poderes para a Terra, tirando o martelo. E ele fala: quem conseguir ser digno o suficiente para retirar o martelo do chão terá os poderes de Thor. Dito isso, né, o martelo cai também, né, fica presinho lá na Terra. A Shield, que cria um evento anomálico, né? A Shield acaba encontrando e cercando o martelo para não saber o que é, né? Lá vai ser estudado bem. E nisso, Thor, ele é encontrado pela Jane Foster, né? Vai ser o parzinho romântico dele, vai ser o parzinho romântico dele. Porque no filme, não posso ser só eu que acho que os dois não tem muita química, né? Esse casal, pra mim, não tem muita, sei lá, não funcionou muito nos filmes. Não sei se o Chris Redfield, a atriz que faz a Jane, não combinam muito. Pelo menos eu acho. Eu acho que não combina, gente. Sim, eu não acho que os dois combinam. Sabe? Sinceramente. Enfim. O Thor é encontrado pela Jane, né? Pela Jane e os amigos cientistas dela, né? Que eles estão vendo os efeitos anomálicos que o Thor causou na hora que ele caiu à Terra. Que ele caiu na Terra. E nisso eles levam ele junto. Ele fala que ele é Thor, filho de Odin, de Asgard, né? Que foi banido para Midgard. Ninguém acredita nele, né? Já que eles acham que ele bateu a cabeça muito forte.
Não, e ele, sem entender nada também, porque ele tá sem os poderes, ele quer achar o martelo dele, né? E nisso a Jane tá assim porque a Shield tá com algumas coisas dela, né? Se eu não me engano é isso. E nisso o Phil, que tá comandando, cuidando lá, ele tá vendo junto com tá o Phil, o Gavião Arqueiro, né? Monitorando todo mundo, já tentou de tudo pra tirar o martelo do Thor do chão e não conseguiram. Depois de um tempo conversando com a Jane, eles finalmente levam ele pra esse lugar para ele tentar pegar o martelo. Ele vai, tenta tirar o martelo, mas ele não é mais digno, né? E nisso ele é pego pelo Phil, pelos outros, pelos agentes da SHIELD, né? Perguntam por que ele acha que ele ia conseguir levantar o martelo. E ele fala, não, eu sou Thor, filho de Odin, fui banido pra Terra e não tenho mais... não sou mais digno de erguer o martelo. Não sou mais digno de erguer o martelo. É ali que ele percebe que algumas coisas têm que mudar, porque ele era muito arrogante, ele, por ser muito forte, ele se tornou muito arrogante, não se importando com as consequências dos seus atos, né? Foi por isso que Odin baniu ele, para ele aprender a ser mais humilde, né? Aprender que nem tudo é do jeito que ele pensa que é. Enquanto isso, Loki tá em Asgard, né? E ele confronta o pai dele, já que o Loki, que ele sempre se sentiu inferior ao Thor, né, em comparação ao pai. E ali o Odin revela que na guerra que ele tinha contra os gigantes de gelo, ele achou um bebê, né, no meio daquela chacina, no meio daquela carnificina, e usou como um tratado de paz. Ele levou o bebê para ser criado com o seu filho, que seria o Loki, que ele é um gigante de gelo. O Thor com o Loki, que é um gigante de gelo. O Loki não sabia disso, ele fica muito perturbado depois que ele descobre isso, que ele foi, bem dizer, usado como um troféu, né? Ele se sente usado. E ele agora entende porque sempre teve essa diferença entre ele e o Thor. Porque o Odin nunca quis botar ele no trono. O Odin tenta argumentar, né? Dizendo que não era o que queriam o Loki, era o filho dele. Mesmo não, ele sendo gigante de gelo, era o filho dele. E o Thor consegue botar o Odin a mimir. Pra mimir o sono de Odin. E nisso ele consegue usar a Bifrost pra ir pra Terra. E ele fala com os agentes da SHIELD, consegue falar com o Thor. Ele fala que o Odin morreu. Ele fala pro Thor que o Odin morreu, né? E que mesmo assim, não foi permitida sua volta pra casa. Caso assim, não foi permitida a volta dele pra casa, ele teria que ficar ali preso na Terra, né? O Thor não acredita nele. E os amigos do Thor também vão atrás dele na Terra pra ajudar ele, né? Sabendo que tem alguma coisa acontecendo e as artes vão pra Terra pra ajudar o Thor. E o Loki manda um tipo de um exterminador, aquela coisa que vai destruindo tudo. E o Thor, mesmo sem poderes, ele se põe na frente de todo mundo pra proteger as pessoas, mudando assim com a ajuda da Jane, né? Da Jane, da cientista Jane, ele vai entendendo conceitos humanos, né? E tem humanos tão bons capazes de sacrificar sua vida para salvar os outros. Existe gente assim no mundo, poucas, mas existe, né? Existe poucas pessoas assim, mas existe. E o Thor, ele vem e se sacrifica sem poderes, sem nada, não tendo mais seu lado Deus, bem dizer, se sacrifica para salvar as pessoas ali. Assim se tornando digno de novo de erguer o martelo de Thor e conseguir seus poderes de volta. Isso ele vai, né? Ele volta para Asgard. Ele volta para Asgard, vê o que aconteceu com o pai dele, né? Berta. Ele ajeita o que tá acontecendo e
ele confronta o Loki, sendo ele não quer machucar o Loki, ele não quer matar o Loki, obviamente a gente vê isso todas as vezes, né? Ele não quer matar o Loki, ele não quer nada disso. Ele quer trazer o Loki de volta, ele quer que o Loki fique do lado dele como irmão, né? Ele está disposto a perdoar o Loki, mas o Loki não tá disposto a aceitar, sabendo que ele ainda assim não é visto como um igual, que ele sente que ele não é visto como igual pelo Odin, né? Mesmo sendo o mesmo Odin tendo salvado ele, ele sente que o Odin não trata ele como igual, como ele trata o Thor. E nisso ele se joga na Bifrost, destruindo, e o Thor destrói a Bifrost, né? Pra salvar Asgard. E o Loki só se joga junto, se desaparecendo, assim, né? E depois a gente sabe que ele vai pra. A gente sabe que ele vai pra Nova York, né? A gente descobre que ele vai atrás. Depois ele vai pra. Atrás do Tesseract em Nova York. E assim o Thor fica sem poder ir pra Terra de novo, ver a Jane, né? Até Vingadores 1. Até Vingadores 1. E termina. E é assim o final do filme, né? Eu deixei mais ou menos resumido. Eu assisti o filme essa semana, gente. E eu vou dizer que na minha cabeça eu já vi muita gente falando, né, da saga Thor, que tem gente que fala que é a saga mais fraca da MCU, dos heróis, né, que é a saga mais fraca, dos heróis solitos, né, solitários. Eu vou te dizer que não é lá essas coisas o filme, sabe? Eu quase dormi assistindo o filme. Tá? Pra mim, que eu assisti, né? Os dois faz tempo que eu assisti o 2, o 3, o Amor e Trovão, eu acho que eu nem terminei. Eu assisti ali, mas eu acho que eu não ali até o final, porque não consegui. Mas enfim. Pra mim é uma nota 7. Sabe? Sei lá, eu acho que o Chris, que é o Chris Redfield, que é o ator do Thor, ele não tinha se encontrado ainda no personagem, né? Por isso que às vezes fica meio desbalanceado o personagem dele, sei lá, mas às vezes parece que ele perde um pouco o foco do que é o Thor pra ele. Parece que ele perde um pouco o foco. E ele e a atriz que faz, a Jenny, não tem nenhuma química pra ser o casal pro casal, né? Pra mim é um 7. Não é ruim o filme, mas também não é lá essas coisas. O primeiro filme da franquia de Thor, tá? É um filme que dá pra tipo, deixar ali rodando, pra assistir, assim. Né? Não é uma nota 7 pro primeiro filme da franquia de Thor. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, deixa o like. Vai ali nos seus canais pra dar uma olhadinha, tá? E muito obrigada. Beijos pra vocês.